Sejam muito bem-vindos a esta primeira aula sobre movimentos sociais e habitação. Na primeira unidade, discorreremos sobre aspectos da desigualdade e das injustiças sociais inerentes a uma sociedade de base escravocrata, como um dos ingredientes-chave para o surgimento de diferentes formas de resistência popular, tanto da população indígena quanto dos africanos, os afro-brasileiros, evoluindo para formas de contestação e ação coletiva. Na sequência, são feitas algumas considerações sobre os aspectos conceituais, teóricos e empíricos sobre movimentos sociais, de um ponto de vista da literatura internacional, levando em conta diversas manifestações e correntes de pensamento. O Brasil conheceu também classificações e conceitos analíticos por meio de diferentes autores, como, por exemplo, o conceito de expoliação urbana utilizado por Kovarik para se referir à multiplicidade de formas de exploração a que a classe trabalhadora estava submetida no processo de autoconstrução da sua moradia na periferia, considerando a totalidade das suas vidas, para além da exploração representada pelos baixos salários. Entram nessas horas, nessa conta, as horas perdidas no transporte entre moradia, trabalho e trabalho e moradia, a maior exposição aos acidentes de trânsito, aos poluentes atmosféricos, a falta de tempo para a família, educação e atividades culturais, somada a outras privações impostas pela realidade da vida operária e periférica urbana. Adentra-se no tema do processo de urbanização brasileiro e da produção de um padrão de crescimento periférico, precário e desigual de urbanização. No dizer de Hermínia Maricato, um gigantesco processo de produção das cidades, que se deu no Brasil a partir dos anos 1940 até o final do século XX, com suas características, problemáticas, ambiguidades e contradições. Realizamos alguns comentários sobre a produção pública da habitação popular, com destaque para o período do BNH, o Banco Nacional da Habitação, que durante a ditadura militar produziu alguns milhões de unidades habitacionais, deixando um legado que renderia muitas críticas no futuro, como a escala dos conjuntos, a pobreza arquitetônica, a inadequação dos projetos urbanísticos e de edificação, a localização periférica e distante, e a priorização para públicos de classe média, ou públicos que não seriam considerados prioritários por critérios de renda. Procura-se, então, discorrer sobre algumas formas de organização popular, em luta pelo direito à moradia e pelo direito a cidades inclusivas e sustentáveis, elencando aspectos das origens e alguns movimentos pioneiros em âmbito nacional, com as suas demandas, as suas agendas, passando por momentos e por movimentos sindicais urbanos, de moradia, movimento ambientalista, ecologista e rurais, da década de 80. O processo de abertura do início dos anos 80, a redemocratização do Brasil, a riqueza, a diversidade e a pluralidade das manifestações nas lutas urbanas, passa a ser também abordado considerando o processo de inclusão dos capítulos da política urbana na Constituição de 1988, as consequências do trabalho inventivo, criativo e ousado de inúmeros gestores municipais, que apostavam em novas formas e fórmulas para governar as cidades, um sem número de experiências ricas que se disseminaram pelo país, algumas das quais chegaram a receber premiações e reconhecimento internacional. Após a aprovação do Estatuto da Cidade, em 2001, e com a criação do Ministério das Cidades, em 2003, tem início uma nova fase, com um papel mais proativo do governo federal no financiamento das políticas e no estímulo e incentivo à produção habitacional. Espero que o conteúdo possa ter estimulado vocês e nos vemos em breve na nossa próxima unidade.